Amém, irmãos? Glórias a Deus. Nós, nessa noite, cantamos, a preciosidade que Jesus é para nós. E cantamos um pedaço da história de uma mulher que entendeu muito bem o quão precioso era Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, Nosso tema está escrito ali, a melhor parte. O nosso texto está lá em Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao 42. Lucas 10, 38 ao 42. Uma mulher que escolheu a melhor parte. Uma mulher que naquela época fez o improvável. Uma mulher que na época onde ela estava, ela fez algo que nenhuma outra mulher fazia. Mas ela não pensou nas críticas que ela ia ter, naquela apontamento de dedo que ela ia ter, mas ela tão simplesmente o fez, que foi adorar Jesus aos pés dele. Todo mundo achou? Vai falar assim. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não te incomode que minha irmã fica aí sentada enquanto eu faço tudo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todas essas detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra nessa noite, ó Pai. Deus, queremos ouvir, ó Pai, não o homem falar, mas queremos ouvir Teu Santo Espírito, meu Pai, falar aos nossos corações essa noite, Pai. Que o nosso coração possa estar aberto, ó Pai, para que nós venhamos ouvir a Tua palavra, ó Pai, e não apenas ouvir, ó Pai, mas colocá-la em prática, ó Deus. Que essa palavra possa cair em nossos corações como uma semente fértil, Pai. É essa a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Veja bem, aqui está narrando uma história, algo que aconteceu com Jesus. Jesus estava de caminho para Jerusalém, como a gente viu lá quando a gente fez a série de exposições lá em Marcos. Jesus, ele começa o seu caminho para Jerusalém, aonde ele iria concluir a sua missão. E qual a missão que Jesus Cristo veio? A missão da cruz, de pagar o preço de nossos pecados lá naquela cruz. E era em Jerusalém que ele iria fazer isso. Então ele estava indo para a sua dolorosa missão de morrer na cruz. E é nesse contexto que Jesus chega em Betânia, cidade aonde ele tinha 3 amigos próximos: Marta, Maria e Lázaro. 3 irmãos que eram também amigos de Jesus. E eles chegam nesse lugar chamado Betânia, e ali estava essa família que ele tanto amava. E Jesus não estava só, porque ele estava caminhando para concluir a sua missão, e os seus discípulos estavam com ele. Os seus discípulos estavam nessa viagem junto com Jesus. E a recepção na casa de Maria não foi apenas, então, para Jesus, mas foi para todos os seus discípulos, Aparecida. Então, por isso que nós olhamos, então, para Marta e nós conseguimos compreender o quão agitada ela estava. Ela estava ali preparando as coisas porque Jesus chegou e os discípulos chegaram também. Ela estava procurando fazer algo bom, servir a Jesus e os seus discípulos. Mas nós vemos que muitas das vezes, ficar na correria,
fazendo algo que é até para Jesus, não é a melhor parte. Existe uma melhor parte ainda. E essa foi Maria que escolheu. E nessa noite nós vamos nos debruçar nessa mensagem para entender qual é essa melhor parte que Jesus está falando. Qual a melhor parte que Maria escolheu? Qual a parte que eu e você devemos escolher? Existe uma parte que é melhor. E é isso que nós vamos ver. Veja bem, todos estão ali reunidos e Jesus, como de costume, ele sempre chega em alguma casa e ele começa a ensinar. Ele começa a falar sobre o reino de Deus. Ele começa a trazer algum ensinamento, porque ele era um mestre, ele era um professor. E todo mundo, quando se reunia, queria ouvi-lo a falar, porque ele tinha coisas importantíssimas a falar. E nós vemos que Maria, ela escolhe uma posição de discípulos. Veja bem no 38 e o 39. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado esse, Betânia. Então foram para a casa de uma mulher chamada Marta, que os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria fez o quê? Sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Veja bem, Marta e Maria eram amigas, queridos de Jesus. As duas queriam agradar a Jesus. As duas sabiam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. As duas queriam servi-lo da melhor maneira possível. As duas criam em Jesus. Mas naquela visita, Maria escolhe a melhor parte. Maria se senta aos pés de Jesus. Mas o que isso significa, John Lennon, para nós hoje? Se sentar nos pés naquela época era sentar para ouvir os ensinamentos. E geralmente, Aparecida, uma mulher, ela jamais fazia isso, porque as mulheres, elas não podiam estudar, elas não podiam seguir lá nas escolas de discípulos, elas não podiam ser discípulas. E veja bem, essa mulher, chamada Maria, ela se senta aos pés de Jesus, mostrando que ela queria aprender de Jesus e ela era uma verdadeira discípula de Jesus. Algo improvável naquela época, algo que as pessoas e até mesmo os fariseus iriam olhar para essa atitude dela e iriam julgá-la, iria apontar o dedo, porque a cultura judaica, a mulher teria que estar fazendo o que Marta estava fazendo. E geralmente é isso que acontece talvez nos dias de hoje. Pensa bem no sertão. Talvez quando chega uma visita, o que acontece? O homem vai e se assenta e fica conversando, enquanto a mulher vai fazer os afazeres. Meu Deus, chegou alguém, então quem tem que fazer a comida sou eu. Então vai lá e fica na correria e pega sei lá o quê. Oh, meu Deus do céu, será que vai dar a comida? E bota mais água no feijão e prepara isso e esquenta lá o bucho no fogareiro. Preocupada, porque chegou gente e é preciso servir. Naquela época não era diferente. Jesus e seus discípulos chegaram. E por isso da agitação de Marta. Porém, Maria faz algo improvável. Maria faz algo cuja cultura judaica não permitia. Que a mulher se sentasse e ouvisse o ensino. Mas ela não se importou com isso. Ela só queria ouvir a voz de Jesus. Ela só queria encher o coração da palavra de Jesus. Ela só queria ouvir o que o mestre tinha a dizer, porque ela já sabia, Aparecida, que aquele era o Messias há tanto tempo prometido. Ela sabia que tudo que Jesus falava era aproveitoso. Tudo o que Jesus dizia
tinha a ver com a vida dela. E ela não perde essa oportunidade. O desejo dela, aquilo que ardia no coração dela, não era as regras dos fariseus. Aquilo que ardia no coração dela era apenas estar perto de Jesus e aprender com Ele. Talvez nós chegamos aqui e precisamos também escolher a melhor parte. Talvez nós nessa noite não estamos agitados. Talvez nessa noite nós estamos sentados, mas o nosso coração está agitado, a nossa mente está agitado. E assim como Marta, nós estamos andando para lá e para cá, sem saber o que é a parte mais importante. Mas enquanto isso, existe algo mais importante, que é ouvir aquilo que Cristo tem para nossas vidas, ouvir a salvação que Ele tem para a nossa vida. E às vezes nós ficamos agitados, às vezes nós ficamos preocupados com os afazeres da nossa vida, da nossa casa. Às vezes nós viemos para este lugar, mas o nosso coração e a nossa mente está lá fora. A nossa mente está ainda nos afazeres de casa. Talvez a maioria janta antes de vir para cá. Mas muitos ficam pensando, meu Deus, eu tenho que chegar em casa e eu tenho que lavar a louça ainda da janta. Meu Deus, eu tenho que chegar em casa e eu tenho que ainda arrumar, porque senão amanhã vai ter muita bagunça. Mas a gente não consegue escolher a melhor parte, que é estar aqui ouvindo Deus ministrar o nosso coração. A gente fica preocupado e ansioso para responder às pessoas, mas a gente não consegue sentar e se aquietar e ouvir Jesus Cristo ministrando em nossas vidas. Os nossos celulares talvez ficam vibrando no nosso bolso e a gente fica inquieto. Meu Deus, quem está mandando uma mensagem que eu tenho que responder? Assim era Marta, agitada, correndo para lá e para cá, buscando. E a Marta, ela ainda estava procurando fazer algo bom, porque era servir. Ela não estava fazendo algo errado. Jesus depois não vai falar que ela estava fazendo algo errado. Ela só inverteu a posição, porque existe algo mais importante do que servir. E às vezes nem servir a Jesus nós estamos. Nós estamos agitados por causa da nossa própria vida, por causa dos nossos próprios afazeres. E corremos para um lado e para o outro, com ansiedade, e a ansiedade gera depressão, e assim vai, estamos ansiosos. Mas como Marias, hoje, nós precisamos escolher estar aos pés de Jesus. Logicamente, hoje nós não vamos conseguir mais sentar aos pés de Jesus fisicamente, mas o que isso significa? Nós podemos fazer isso de outras formas. Estar nos pés de Jesus é quando nós paramos um pouco a correria, é quando a agitação da nossa cabeça para um pouco para a gente ler a Bíblia. É quando nós tiramos um tempo de devocional antes de fazer qualquer outra coisa do nosso dia, aonde Jesus passa a ser a melhor parte. Mas quantos de nós, na agitação do dia, o que faz primeiro? Meu Deus, eu vou acordar e vou logo acender o fogareiro. Eu vou logo fazer outra coisa, eu vou logo varrer o quintal, aproveitar que está sem sol, vou varrer o quintal. E a gente esquece a melhor parte primeiro. E quando chega no final do dia, o que aconteceu? Nós nem pegamos a Bíblia, ou nós nem lembramos que existe um livro que se chama Bíblia. Porque nós não conseguimos escolher a melhor parte, e a melhor parte é começar o nosso dia meditando na palavra do Senhor,
orando com o coração abertos a Deus. Porque estamos agitados com os serviços. Mas hoje eu preciso pegar o gado, senão o gado vai morrer de sede. 30 minutos não vai fazer o gado morrer de sede. 30 minutos não vai fazer a comida ficar rápido, pronta mais rápido. Estamos agitados. Mas devemos parar para ouvir a palavra de Deus com atenção. Estamos tão agitados que quando nós chegamos na igreja, nós não conseguimos sentar e ouvir aquilo que o pregador está falando. Nós não conseguimos prestar atenção naquilo que o pregador está lendo, porque a nossa mente está lá no coco que eu tenho que quebrar amanhã. Está lá no azeite que eu tenho que fazer. Está lá na conta que eu tenho que pagar amanhã. Não estou falando para você não se preocupar com sua conta, não. Mas eu estou falando que existe uma parte que é melhor. E essa, como nós cantamos essa noite, foi a parte que Maria escolheu. E Maria escolheu estar sentada aos pés de Jesus. Porque os afazeres de casa podiam esperar. A comida podia esperar. Mas às vezes, nós não pensamos assim. Às vezes nós começamos a cuidar da casa em primeiro lugar, a cuidar do trabalho em primeiro lugar, a cuidar da família em primeiro lugar, mas nós esquecemos de parar para ouvir o Mestre. Cuidar da família é bênção, irmãos. Cuidar dos afazeres de casa é bênção. Trabalhar é bênção, é necessário. Mas existe algo que precisa vir em primeiro lugar em nossas vidas, se de fato nós somos discípulos de Jesus. Se de fato nós somos como Maria e escolheu ser uma discípula de Jesus. E o que ela fez? Ela se assentou primeiro e ouviu aquilo que Jesus tinha para dizer. Estar aos pés de Jesus é dar tempo para Ele falar com a gente. É deixar que a voz dEle guie o nosso dia. Muitas das vezes nós nem oramos para começar o nosso dia. Muitas das vezes nós já começamos o nosso dia agitados. Mas nós nem oramos a Deus e falamos: Senhor, guia o meu dia. Senhor, me direciona hoje nesse dia a fazer a Tua vontade. Fala comigo nesse momento, Senhor, através da Tua palavra. Nós não conseguimos tirar esse momento, porque já acordamos no 220. Não, eu tenho que fazer comida porque o homem tem que levar a marmita para trabalhar. Mas a gente não consegue tirar 10 minutos para orar e escolher a melhor parte. Não conseguimos. E Jesus está falando: Marta, Marta, escolha a melhor parte. Jacira, Jacira, Aparecida, Aparecida, Adão, Adão. É isso que Jesus está falando para nós nessa noite. Escolha a melhor parte, e a melhor parte é estar aos pés de Jesus, aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a atenção. Jesus merece toda a nossa atenção. Não dá para ficar dividido. E às vezes nós estamos divididos. Estamos aqui só de corpo. A alma está lá longe. O coração está lá longe. A mente está lá longe. O corpo está aqui. Mas a mente está agitada lá longe. No amanhã. O amanhã não nos pertence. O que nos pertence é o hoje e agora. E às vezes nós podemos perder as oportunidades que chegam até nós, porque nós só vivemos o amanhã.
Nós nunca estamos nos lugares aonde é para nós estarmos. E o lugar que era para estar era na presença de Jesus Cristo de Nazaré. Quando o crente aprende a viver assim, ele descansa e ele consegue ouvir a direção de Deus de forma melhor. Quando nós estamos agitados, não conseguimos fazer nada direito. Já passaram por essa experiência? A gente está preocupado, agitado, e a gente não consegue refletir, nós não conseguimos pensar, e tudo que a gente faz dá errado, porque a gente não para pensar. Quando a gente larga aquilo de mão, e vai dar uma caminhada e volta, consegue fazer tranquilo. E é assim. Nós temos algo importante para resolver, nós temos algo grandioso para resolver, mas a gente não coloca e submete isso diante de Deus. A gente acha que é no muito se agitar que a gente vai conseguir resolver as coisas, mas mentes agitadas, elas não resolvem nada. Mentes agitadas, elas só fazem o que é errado. Agora, a mente que descansa, ela ouve o ensinamento de Jesus e coloca em prática. E na sua vida, tenta fazer. Enquanto isso, Marta está agitada, e lá no verso 40, Jesus fala o seguinte, a história vai falar o seguinte: Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi até Jesus e disse: Senhor, não te incomoda que minha irmã fica aí sentada enquanto eu tenho que trabalhar? Diga-lhe que me ajude. Olha só o que Marta chega para Jesus e fala. Marta andava distraída com os seus tantos serviços que chegou até Jesus: Jesus, será que o Senhor não se incomoda? Eu estou tendo que arrumar a mesa, eu estou tendo que fazer a comida, eu estou tendo que deixar tudo direito, e minha irmã está aí sentada, sem fazer nada. Se a gente olhar com os olhos humanos, Aparecida, Marta tem razão. Ela está servindo a Jesus. Ela está preparando a mesa e o alimento e tudo para receber Jesus. Enquanto isso, a irmã dela está lá à toa, sentada. Mas nos olhos espirituais mostram que Maria escolheu a melhor parte, porque ela estava na presença do Rei dos Reis. E o serviço poderia ser feito depois. Quantas as vezes nós trocamos a ordem, fazemos as coisas primeiro e falamos assim: no final da noite eu oro, no final da noite eu medito, e nós já chegamos no final da noite cansados, porque a labuta foi grande, o sol foi quente demais e a gente está torrado do sol. E agora a gente só consegue chegar em casa e deitar, e descansar e dormir. E Jesus, cadê? Foi esquecido. Nessa primeira parte nós vimos Maria, que escolhe estar como um discípulo assentado aos pés de Jesus. O lugar da escuta, o lugar da comunhão, o lugar do aprendizado é aos pés de Jesus. O lugar do aprendizado é aqui, ouvindo a palavra de Deus. E nós escolhemos estar agitados, com a mente lá fora, nos problemas da vida. E agora nós vemos Marta, uma mulher de bom coração, mas com um coração cheio de pressa. Enquanto Maria se aquieta, Marta se agita. Enquanto Maria ouve, Marta reclama.
Esse que é o problema. Marta estava agitada e reclamando, achando que ela tinha razão. Mas ela não tinha razão. Muito pelo contrário. Ela estava, naquele momento, errada. Marta e o seu temperamento. Marta tinha um jeito ativo, inquieto. Talvez muitos de nós é assim, aquele jeito que fica inquieto, que gosta de fazer as coisas, que o nosso dia, Dona Lita, é correria, é para lá, é para cá, e faz uma coisa, e faz a comida. E eu vou te falar uma coisa, eu acho que a mulher sertaneja, ela tem mais correria do que o homem sertanejo. Ah, John Lennon, mentira. Mentira não, porque a mulher levanta cedo, já faz o café, já começa a acender o carvão, porque tem que começar cedo. Porque o homem quer a comida quentinha, 10 horas. E a mulher acende. E pega carvão e está na correria. E quando tem menino, o menino chora e vai, corre, pega um daqui, pendura um de cá e mexe o balaio do feijão. E a correria. E depois que faz o almoço, vai lavar roupa, vai no... Graças a Deus agora não precisa mais ir no brejo para lavar roupa. Mas antigamente a correria era ainda maior. Isso quando não ajuda na roça ainda. E é perigoso isso, de ser inquieto, porque muitas das vezes nós precisamos se acalmar e se aquietar. Muitas das vezes nós precisamos ouvir mais do que falar, porque quem muito fala só reclama. Quem muito fala e não para escutar, ele atropela as coisas e não consegue entender o que está acontecendo. Marta não conseguiu entender o que estava acontecendo ali. Sempre que Marta aparece na Bíblia, ela está fazendo alguma coisa. Sempre que nós vemos falar sobre Marta, ela está para lá e para cá, servindo, organizando, falando. Era uma mulher de ação, era uma mulher Aparecida dedicada. Marta não era uma mulher ruim, não. Era uma mulher dedicada, como muita gente hoje. Só que naquele dia, sabe o que aconteceu, Aparecida? Essa mulher dedicada, que estava ali querendo servir a Jesus, ela tem a oportunidade de escolher uma parte melhor, que era o que a sua irmã tinha feito. Mas ela escolhe a agitação e perde um grande ensinamento. E perde algo grande da parte de Jesus. Seu corpo está em movimento. O coração dela estava inquieto. Talvez somente o rosto de vocês hoje está calmo, mas o coração de vocês só Deus sabe e conhece. E talvez Ele está falando para você hoje: ei, escute, pare para ouvir. A melhor parte que tem para nós é a vida, e a vida em abundância. A melhor parte que tem para nós é a salvação de Cristo Jesus. A melhor parte é saber que Ele morreu naquela cruz em nosso lugar. Essa é a melhor parte. E às vezes nós estamos procurando a melhor parte nessa terra. Estamos agitados porque nós queremos viver o melhor nessa terra. Ela queria oferecer o melhor para Jesus. E olha que interessante, ela estava aqui servindo a Jesus. Mas no meio da correria, ela perdeu o foco da prioridade dela. E a prioridade é Jesus. Em dado momento, Jesus vai falar: ó, aquele que ama mais a sua família, a sua casa, os seus irmãos e irmãs,
não pode ser o meu discípulo. Aquele que coloca qualquer outra coisa em primeiro lugar não pode ser discípulo de Jesus. E muitas das vezes nós colocamos tudo em primeiro lugar. Nós colocamos um aparelho em primeiro lugar. Nós colocamos tudo em primeiro lugar, mas nós não tiramos tempo de qualidade com Jesus. Nós chegamos na igreja muitas das vezes, meu Deus, acaba logo, homem para falar, homem, John Lennon para falar. Eu já ouvi isso. Homem que fala. Porque a gente está ansioso e inquieto, porque a gente não consegue parar para ouvir o que o Espírito Santo tem para ministrar em nosso coração. A gente já chega querendo ir embora. A gente já entra para meditar, querendo procurar rápido. Deus, fala logo comigo, porque eu estou ocupado aí, fala logo. Mas não escuta. Não fica em silêncio para ouvir o que Deus tem para falar. As experiências maiores que eu tive de meditação foi quando eu orei, li, me aquietei para ouvir o que Deus tinha para falar comigo. Agora, os dias que eu queria fazer aquilo só como uma religiosidade Aparecida, só como um serviço, eu não conseguia ouvir nada de Deus, porque o meu coração estava agitado. E quantas vezes nós falamos, eu leio a Bíblia, mas Deus não fala comigo. Não fala porque você não tem se aquietado. Não fala porque você não tem parado. Até quando é para Jesus falar, você fica, fala Deus, fala comigo Senhor, fala. Mas não dá nem tempo de Jesus falar, porque é só você que fala. As nossas orações Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu preciso daquilo outro, abençoe minha família, abençoe fulano de tal, me dê isso, me dê aquilo. E a gente não consegue parar para contemplar e adorar a Deus. Senhor, bendito seja o teu nome, exaltado é o Senhor. Porque nós estamos em uma sociedade agitada. No sertão ainda não é tanto assim não, mas a cidade que é agitada e logo cedo você escuta buzina de trânsito e um querendo ir para um lugar, outro querendo ir para outro lugar, e ônibus passa, e carro buzina, e moto buzina, e carro de som passa, de 5 horas da manhã até 10 horas da noite quase, essa agitação. Mas às vezes nós estamos quietos em casa, sentados, mas o nosso coração está agitado. Estamos parados, descansando, mas a nossa mente está agitada. E é a pior agitação, porque aí a gente não consegue refletir sobre nada, nós não conseguimos pensar sobre nada, porque o mal do século é a mente agitada. É a mente que não consegue parar e ouvir a Jesus. É a mente que não consegue se aquietar e ouvir a Jesus. Quando o nosso coração está agitado, a gente começa a reclamar. Porque o trabalho para Marta virou o substituto da comunhão e não pode. O servir tomou o lugar de estar com Jesus, não pode. E Marta começa a reclamar, Marta reclamou com Maria. Ei, não vai fazer nada não, vai ficar aí sentada. Será que você não está vendo o trabalho que eu tenho aqui pela frente? De servir, você vai ficar aí sentada, escutando? Bora trabalhar, minha filha. É isso que Marta chega falando. E ela fala até com Jesus, Jesus, será que o Senhor também não se importa não? Olha aí, eu estou aqui trabalhando e essa mulher aí sentada. Ela reclama com Maria
e reclama com Jesus, achando que ela está certa. E muitas das vezes, quando nós somos agitados e só sabemos reclamar, todo mundo está errado, só nós que estamos certos. É porque a gente não para refletir. E só nós estamos certos. O outro está errado. Às vezes nós passamos e vemos o outro ali sentado lendo a Bíblia. E a gente, rapaz, aí passa para um lado. Aí vai lá, faz uma coisa. Aí depois que volta, sentado ainda lendo a Bíblia. E a gente fala, rapaz, será que não vai fazer nada hoje não? Vai ficar só lendo essa Bíblia? Ê, mulher, não vai fazer o de comer hoje não, vai ficar só lendo. E às vezes reclamamos. É o que Marta fez. Ela reclamou até com Jesus. Mas Jesus, ele com amor, ele mostrou que fazer muito não é o que fazer o que é essencial. É só fazer o que é essencial. Assim como Marta, muitos de nós hoje vivemos agitados demais. Acordamos trabalhando, acordamos correndo, trabalhamos sem parar, cuidamos da casa, da família, dos problemas. São tantas coisas que deixam a nossa mente agitada. E quando vemos o dia acabou e nós não tivemos tempo de estar com Jesus, ainda nós temos a cara de pau de falar, eu não tive tempo hoje de orar e de meditar. Não teve tempo porque não foi uma prioridade. Eu aprendi uma coisa, que nunca é falta de tempo, é falta de prioridade. Porque a gente tem tempo. Tem. Senão a gente não sentava, não pegava o celular e rolava. Então tempo nós temos. Nunca foi falta de tempo, é falta de prioridade. O que é prioridade na sua vida? É Jesus? Então você vai ter tempo para Jesus. Mesmo que você trabalhe 12 horas por dia, se a prioridade for Jesus, você vai ter tempo para Jesus. Mesmo que você só folgue uma vez por semana, se a sua prioridade for Jesus, você vai ter tempo para Jesus. Você vai ter tempo para beber da fonte de água viva. Como eu falei, às vezes nós não estamos agitados de trabalho, mas a nossa mente está o tempo todo. E chega na hora de dormir, a nossa mente tá. E a gente não consegue nem descansar. Não andeis ansioso por coisa alguma. Coloque tudo diante do Senhor. Isso é o que ele vai falar, se eu não me engano, lá em Tiago. Tem crente que faz muito por Jesus, mas quase não tem tempo com Jesus. Isso, missionário e aquele que tem algum trabalho no campo, no reino, ele cai muito nisso, está fazendo as coisas para Jesus, mas ele não tem tempo com Jesus. Está errado. Marta estava fazendo isso, estava servindo a Jesus, mas ela não tirou tempo com Jesus. Não adianta. Não adianta. E há também aqueles que ainda não conhecem a Jesus ou não trabalham diretamente no reino e que vivem ainda do mesmo jeito, correndo de um lado para o outro, sem parar para ouvir o que Deus tem para dizer, sem parar para dar atenção à voz de Deus.
existe um louvor, uma música que vai falar... Estava com ela na minha cabeça agora. Esqueci. Estava na minha cabeça agora, me deu branco. Nós estamos correndo para lá e para cá. E não conseguimos parar para ouvir a Deus. Jesus continua chamando a gente com a mesma ternura que ele chamou Marta. Lá no verso 41, mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todas essas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela, porque os ensinamentos ninguém toma da gente. As pessoas podem roubar tudo nosso, mas o ensinamento ninguém pode tirar de nós. Aquilo que nós aprendemos, ninguém tira de nós. Aquilo que nós aprendemos quando assentamos aos pés de Jesus, ninguém pode tirar de nós, Aparecida. Não é tempo perdido o tempo que nós tiramos para sentar com o nosso cafezinho e ler a Bíblia e orar. Não é tempo perdido enquanto nós viemos a esse lugar para escutar a palavra dele. Não é tempo perdido enquanto na quarta-feira nós viemos aqui para fazer o quê? Assentar aos pés de Jesus. Para receber um ensinamento que que com certeza vai me ajudar lá fora. Porque tudo que está sendo falado aqui é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela trabalha no nosso dia a dia. E às vezes eu estou passando por tribulação, é porque eu não estou sentando aos pés de Jesus para ouvir qual é a direção que Ele tem para a minha vida. Eu quero arrumar as coisas do meu jeito e não funciona assim. Vai dar errado. Não nos assentamos. E Jesus, talvez essa noite, está de forma gentil, falando a mesma coisa que Ele falou com Marta. Olha, você está andando preocupado, ocupado, agitado com muitas coisas, mas para! Somente uma é necessária. Para! A coisa necessária para a sua vida é receber um ensinamento do Mestre. Procure fazer esse teste. Se tem que fazer alguma coisa, vai orar a Deus primeiro. Vai ler a Bíblia primeiro e meditar. E depois você sai para trabalhar e fazer as suas coisas. Eu tenho certeza que o seu dia vai ser abençoado se você sair dali meditando naquilo que você acabou de ler. Eu tenho certeza que você vai ser transformado. Eu tenho certeza que você vai resolver as coisas com mais facilidade. Agora, se você ir com a cabeça agitada, se você ir com a mente sem parar, é provável que você vai fazer coisa errada. O convite de Jesus para nós essa noite é: pare um pouco, respire, sente-se aos pés do Mestre. Sabe qual é a doença do século? Ansiedade. Porque a ansiedade é a dificuldade da mente parar de trabalhar. A ansiedade é aquilo que você fica o tempo todo inquieto e pensando. E muitas das vezes o problema que você está pensando, ele nunca vai acontecer. Ele é somente na sua mente.
E aí você não consegue resolver o problema porque a sua mente está agitada e muitas das vezes a solução está bem ali, perto, mas porque a sua mente está agitada você não consegue ver, não consegue enxergar. É a mesma coisa se você estiver atrasado e não sabe aonde colocou a chave da moto. E você está atrasado, está agitado, meu Deus, cadê essa chave? E eu vou perder o horário, não consegue achar, a mente está agitada. Mas se você parar e pensar, peraí, deixa eu pensar ontem, aonde fui que eu coloquei? O problema é que a gente não consegue parar. O problema é que a gente quer ficar o tempo todo agitado. Sirva sim, sirva a Jesus. Marta estava servindo a Jesus. Eu não estou falando para você parar de servir, não. Sirva a Jesus. Aliás, nós devemos servir o reino de Deus, servir a Deus. Mas sirva depois de ouvir. Essa é a ordem. Ouvir primeiro, servir depois. Essa é a ordem, ouvir primeiro, tomar decisão depois. As decisões que nós tomamos de cabeça quente são decisões erradas. Porque quando Jesus está em primeiro lugar, tudo o mais encontra o seu lugar correto. Tudo o mais se encaixa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É em primeiro lugar o reino de Deus. É em primeiro lugar Jesus, Adão. É em primeiro lugar. E às vezes a gente está colocando o carro na frente dos bois, e não é assim que funciona. Para o carro de boi andar tem que ser o boi na frente. Respira, reflita, contemple o Criador. Nós moramos em meio à natureza. Quantas vezes você parou para contemplar a natureza, a criação de Deus? Quantas vezes você parou para contemplar um caju? Quantas vezes você parou para contemplar uma manga, um animal andando? Quantas vezes? Mas a gente está agitado e não tem tempo para isso. Só que enquanto isso, os anos estão passando cada vez mais rápido. E a gente não tem tempo para Jesus. Ah, Jesus, quando eu estiver bem velhinho, eu vou para o Senhor. Porque agora eu quero viver a minha vida. Eu não tenho tempo para o Senhor. Só que na agitação pode ser que não exista o amanhã. A melhor parte escolhida por Maria, do verso 41 e 42, Jesus vai falar isso. Jesus, ele não despreza o amor, o serviço de Marta. Ele não despreza e não fala, Marta, você está fazendo tudo errado. Ele não despreza, mas ele corrige a ordem. Ele corrige em amor. Ele só mostra que está faltando algo melhor para Marta. O problema de Marta não era o serviço, era a prioridade. Presta atenção, o seu problema não é que às vezes você tem que acordar cedo para ir trabalhar. O seu problema é a prioridade. Você precisa trocar a prioridade na sua vida. E a prioridade precisa ser Jesus Cristo de Nazaré, o Evangelho, o Reino. Essa precisa ser a nossa prioridade. Ela estava fazendo muito, mas estava perdendo muito mais ainda o essencial.
Jesus fala com ternura, Marta, Marta, repetindo o nome como quem chama com amor e paciência. Ah, Marta, Marta, por que você está tão ansiosa? Coloque o seu nome aqui no Marta, Marta. Ah, Aline, Aline, por que está tão ansiosa? Ouro, ouro. Coloque o seu nome aqui e faça e pregue para você nessa noite. Fala, ouça isso como se fosse Jesus falando com você, assim como ele falou com Marta, repetindo com amor. Ele queria que ela entendesse que existisse algo que não pode ser tirado dela. Deus quer que você entenda que existe algo que não pode ser tirado seu, que é a salvação, que é as palavras de vida eterna, e esse só quem tem é Ele. Não existe em outro lugar, não existe outro caminho, porque Ele vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra direção para a tua vida. Só você e Deus sabe. A melhor parte que não pode ser nos tirada é a salvação eterna. Algo que nenhuma preocupação, cansaço ou tarefa lhe pode substituir é a presença dele. Já falei aqui algumas vezes, mas qual foi a última vez que Deus ouviu a tua voz? Ah, John Lennon, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está ouvindo aqui quando eu estou falando, mas eu não estou perguntando isso. Qual foi a última vez que você parou e falou, Senhor, coloca o meu dia em tuas mãos? Qual foi a última vez? Você consegue lembrar aí? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você parou para ouvir o que Jesus tinha para falar para você? Como eu falei, talvez nem parado agora você está ouvindo Jesus falando com você. Qual foi a última vez que você comeu uma manga e glorificou a Deus? Ah, John Lennon. Ou a manga foi alguém que fez? Mas às vezes a gente não consegue fazer isso. Comer uma fruta que o próprio Deus criou e adorar a Ele e falar, nossa Senhor, como essa manga está docinha, como esse caju é doce e sem ranço, como o Senhor é perfeito, como essa castanha está saborosa. Só Deus mesmo para fazer isso. De numa fruta a gente comer uma castanha assada e beber um suco. Mas a gente não consegue porque a gente está agitado. E aquilo ali é algo normal para nós. Ah, é algo que eu vejo todo dia, como todo dia? Ah. Mas não. Maria escolheu a melhor parte. Maria entendeu que a melhor parte da vida não está nas coisas que fazemos. A melhor coisa da vida não é aquilo que nós temos.
A melhor coisa da vida não é o nosso trabalho, aquilo que fazemos, mas na presença de quem somos transformados. Isso é a melhor parte, é estar na presença daquele que pode nos transformar por inteiro. Ela escolheu o que ninguém podia tirar dela: o ensino, a comunhão e a voz, e principalmente a paz que só Jesus pode dar. Ela fez uma escolha eterna. E você, enquanto Marta estava escolhendo coisas passageiras, você está escolhendo o quê? O que é eterno ou o que é passageiro? Essa continua sendo a decisão mais importante da vida. Qual, John Lennon, colocar Jesus em primeiro lugar? Essa é a melhor decisão da nossa vida, nos entregarmos aos pés de Jesus. Confessar a Ele como nosso único Senhor e Salvador. Aceitar a obra dele em nossas vidas, essa continua sendo a melhor parte, porque pouco é necessário, como Jesus falou, e esse pouco continua sendo estar com Jesus. Então, meu irmão, esteja de fato com Jesus, esteja de fato aos pés desse mestre. Quando o crente ele se assenta aos pés de Cristo, ele encontra paz em meio à confusão, paz em meio aos problemas. Quando o crente se coloca aos pés de Jesus, vem uma paz que excede todo o entendimento. E as pessoas olham e falam: como fulano ainda pode louvar a Deus? Porque ele está passando por lutas e dificuldades e tribulações, mas a paz no meio da confusão só tem aquele que primeiro se assenta aos pés de Jesus e ouve ele falar: não temas, pois eu estou contigo. Não temas, porque eu paguei o preço naquela cruz. Não temas, porque o maior peso do pecado ele já levou. Quando o coração cansado para ouvir a Jesus, ele encontra descanso verdadeiro. Tudo que temos pode nos ser tirado. Trabalho, a saúde, o dinheiro, os planos, mas o que Jesus nos dá, ninguém pode tirar, creia nisso. O que Jesus nos dá, ninguém pode tirar, que é o perdão, é a presença dele e é a promessa de vida eterna. Ninguém pode tirar isso de nós, a vida eterna, e a vida eterna ele nos dá de forma gratuita. Creia nisso. Glorifique a Deus e agradeça, porque a vida eterna é daqueles que são discípulos dele, é daqueles que escolheram a melhor parte, e que nessa noite você possa de fato escolher a melhor parte. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, ó Deus, essa noite, ó meu Pai. Muitas das vezes nós somos como Marta, preocupados, agitados, mas nós nessa noite, ó Deus, queremos escolher a melhor parte. E a melhor parte é ouvir ao Senhor, a melhor parte é estar no teu caminho, a melhor parte é fazer a tua vontade, é viver o teu querer. Nos ajude, ó Pai, a aquietar o nosso coração quando nós estivermos nesse lugar para ouvir a tua palavra. Nos ajude, Senhor Jesus, a ter um encontro de fato com o Senhor.
que transforme a nossa vida por inteiro. Nós não queremos ser mais Martas vivendo agitados, mas nós queremos ser igual Maria, que escolheram a melhor parte, um tesouro precioso. Em nome de Jesus, ó Pai, é isso o que nós queremos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Que ao sair daqui, quando a ansiedade bater, quando a atividade querer falar mais alto em nossas vidas, procure Deus, se assente aos pés dele e ouça ele falar com você, porque eu tenho certeza que ele vai falar com você. Amém? Glórias a Deus.